Uma boa noite a todos. A paz no nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração aqui presente, né? Neste culto online. Que os objetivos Deus possa aceitar de bom grado, né? De seu povo. Possamos estar louvando, orando, meditando e pedindo ao nosso Deus, né? Toda a misericórdia possível a nós. Como foi anunciado pelo nosso irmão Mateus, nós iremos falar sobre a santificação nesta noite. Uma mensagem, né, que nós precisamos estudar a cada dia, estar meditando a cada dia, né? São os dois passos para nós herdarmos o reino dos céus, a justificação e a santificação. Ambas de grande importância. Vamos falar sobre a santificação nessa noite. E um tema que requer muito estudo. A própria profeta do Senhor, a irmã White, ela tinha grande dificuldade de entendimento no início da sua, vamos supor, da sua juventude, né? Quando ela escutava as pregações, infelizmente, pregações que estavam em desacordo, né? Conforme ela mesma relata lá em Testemunho, se eu não me engano, Testemunho para a Igreja, no volume 1, nas páginas ali iniciais, né? Se eu não me engano, 20, 23. Fala que as pregações só geravam mais confusão na sua mente, né? Eram pregações errôneas. A graça de Deus, ela recebeu o dom profético e expôs, né, sobre esses dois temas maravilhosos que precisamos estudar. Vamos nos deter na santificação, fazendo alguma menção na justificação, né, pois uma não pode andar de modo algum separado da outra, né? Nós iremos ver no finalzinho da pregação quais são os erros cometidos, né, infelizmente, em nossa época, pelos aqueles que professam ser cristãos, né? Então, a santificação, como foi lida, né, ali o apóstolo Pedro, né, ele começa a dizer, ele, no seu primeiro capítulo ali, ele fala sobre a justificação, depois vem a santificação, né, no capítulo 1 mesmo, né, e ele traz a exortação, né, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, ou seja, santificação nada mais é do que a separação das coisas que desagradam a Deus, separação das coisas do mundo, aquilo que não é regido pelo céu, isso deve ser deixado, né? Deixado de fora. Levíticos, ele traz ali uma explicação sobre santificação, o livro de Levíticos. Vamos aqui ler no capítulo 20, cita ali do que é necessário, né, para a santificação, se afastar. Diz que quando, 20, versículo 6, quando a alma se virar para os adivinhadores, encantadores, a se prostituir após ele, eu porei a minha face contra aquela alma, e extirparei do meio do seu povo. Portanto, aqui traz, né, santificai-vos, ou seja, separai-vos, né, separai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, nós vemos naquela época que havia esse costume, né, diabólico, consultar ali, né? E na nossa época também tem esse costume. Nós sabemos que as ditas igrejas, né, aí cristãs, né, têm um costume, principalmente as pentecostais, né, de dizer que há uma certa adivinhação, profetas, né? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar desse tipo de conduta. Não cabe ao povo de Deus, de maneira nenhuma, se associar, né, com tais práticas.
O 2 Coríntios traz de forma mais abrangente, né, sobre a santificação. 2 Coríntios, no capítulo 6. São versículos bem conhecidos. Nós iremos nos deter no versículo 17. O capítulo 6 é onde traz aqueles versículos, né? E se diz, né? Que parte tem Cristo como Belial, né? E outras aqui apresentadas, né? E do versículo 17 diz: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Ou seja, as tradições que há no mundo, né, os costumes do mundo, aquilo que a Bíblia não sustenta, nós não devemos de forma alguma imitar ou seguir. Né? Eu falo isso por experiência própria da antiga igreja que sucedeu, né, esse movimento, e vários irmãos também foram aí participantes, né, do outro movimento. E no ano de 2016, eu fui bem crítico nisso, num congresso de jovens a nível nacional que ocorreu numa sede na União, e presentes ali pastores, obreiros, ministros, e jovens, um departamental de nível nacional de jovens, um obreiro. Ele quis, como se diz, imitar a prática do mundo, né? De certa forma. Desculpe, irmão Mário. Pode ativar o som novamente? Ok, estão ouvindo? Agora sim. Certo. Então, para ali dar uma animada nos jovens, numa programação, num domingo de tarde, ele propôs, fez, né, na presença de todo o ministério, ele pegou um recipiente, ateou um pouco de combustível, né, e colocou fogo. Aí os jovens escreviam um papelzinho os seus pecados, os seus defeitos, e iam em fila, né, e ateavam este papel ali, dizendo que estavam queimando, né, os seus defeitos, os seus pecados. Né? Agora imaginemos, tipo uma fogueira santa. Né? É algo que não é bíblico. Não existe isso na Bíblia. Né? A Bíblia condena tais atitudes como essa. Se nós temos os nossos defeitos, os nossos pecados, nós devemos levar a quem? A Bíblia é clara, Jesus Cristo, né? O único mediador, né? O único que é capaz de fazer a restauração de nossas vidas. Né? Não de forma, mesmo que seja simbólica, queimar papéis escritos, defeitos e pecados. Né? Então, o que é isso? É querer copiar, né, práticas mundanas e se desviando totalmente da santidade. A ligação, vamos para um texto. Eu escolhi vários textos curtos, né, para nós estarmos aqui discutindo, né? Diz que, como nos dias de Noé e Ló, tem de haver uma separação distinta do pecado e pecadores. Não pode haver tangência entre Deus e o mundo, nem um retrocesso para conseguirem tesouros terrestres. Ou seja, o que infelizmente essas instituições fazem é
criar métodos para atrair pessoas. Esse é o ponto-chave, né? Atrair o maior número de pessoas. E sendo que a Bíblia fala sobre quantidade, nós sabemos muito bem, né? Deus ele é a favor mais da qualidade, né, do que da quantidade. Nós temos a ligação, né, entre como eu citei, né, a justificação e a santificação, essa ligação da santificação com o plano da redenção. O próprio apóstolo Pedro, como nós lemos ali no versículo, né, no capítulo 1, nós temos ali descrito que no próprio capítulo ele fala sobre a santificação e também a justificação, inteirando os dois. Diz aqui, ó. Nós lemos do 13 ao 17, né? Portanto, cingindo os lombos, aqui na minha Bíblia traz o subtítulo, né? Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? E o versículo 15, que nós lemos para a base de nossa oração, né? Depois o 16. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Né? E depois nós temos do 18, né, até o 21, ele entra com a justificação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, que fosses resgatado, de vossa vã maneira de viver, por tradições recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Né? E segue o versículo 20, também falando, o 21, né? E voltando, né, no 22, sobre a santificação, né? Purificando a vós, alma na obediência à verdade. Nós vemos esse paralelo aí, né? O apóstolo faz entre santificação e justificação. Temos um texto diz que aquele primeiro texto, eu não sei se eu deixei a referência, mas é Patriarcas e Profetas, página 112. E nós temos agora Atos dos Apóstolos 292, que quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a vida é gerada, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Citando 1 Pedro 1:23. Este novo nascimento é o resultado de receber Cristo, como a palavra de Deus. Mediante o Espírito Santo, as verdades divinas são impressas no coração, surgem novas concepções e as energias antes adormecidas despertam para cooperar com Deus. Um texto maravilhoso. E também um outro texto que traz aqui, RP, na página 95, diz que justificação significa perdão. Quer dizer que o coração purificado de obras mortas está preparado para receber a bênção da santificação. Ou seja, primeiro, né, para mim ter uma santificação, eu tenho que conhecer a justificação, eu tenho que conhecer a Cristo. Eu não posso primeiro buscar a santificação, né, para depois conhecer a Cristo, não. Porque o estado de buscar a santificação é ativado quando o seu coração descobre que um Deus maravilhoso morreu, derramou o seu sangue para remir os nossos pecados. E essas coisas levam a nossa mente a buscar o quê? Fazer a vontade de Deus. Santificação nada mais é que isso, né?
buscar fazer a vontade de Deus, né? As suas ordenâncias, né? Os seus mandamentos. Vamos aqui. O que fazer, então, para alcançar a justificação? Jesus, o nosso grande mestre, ele fala no Evangelho de João a seguinte frase, que hoje nós escutamos muito, né? Pessoas dizer, Jesus te ama, uma grande verdade, né? Mas nós escutamos por todo lado, Jesus te ama, sim, te ama. Mas Jesus aqui, ele faz um questionamento, né? Não uma interpretação, uma colocação, melhor dizendo. Em João 14, versículo 21, ele diz o seguinte, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a pergunta, né, que se fazem aí, né, que se dizem, né, Jesus te ama, e nós devemos fazer, né, nos questionar, e nós amamos a Deus, amamos a Jesus, porque a forma de demonstrar o amor, isso é a guarda dos mandamentos de Deus, conforme as palavras de Cristo, ou seja, através da santificação. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele cita ali, em versículo 8, né, algo sobre a santificação. Né? O que a nossa mente deve se deter. Quanto aos mais, os irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É o processo de santificação. Nós temos que nos esforçar através de muita oração, de muita leitura bíblica, né, e procurar conhecer a Jesus, conhecer a sua vontade, né, a sua lei. Vamos para um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, na página 313, que a verdadeira santificação vem por meio da operação e do princípio do amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Então, a santificação, esse processo de santificação, não é algo que nós devemos fazer, né, como se fosse um pagamento, não. Isso brota do coração como uma boa vontade, né, em agradar ao nosso Deus, né, em saber conhecer o que lhe agrada, né, como são regidas as normas do céu, para que um dia nós possamos ali habitar nesse céu. E aonde nós aprendemos tudo isso? O salmista, ele responde em Salmo 119, também um versículo bem conhecido. Salmo 119, os versículos de 9 a 11. Diz assim, o salmista fazendo uma pergunta, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Ou seja, como o jovem vai se santificar? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. E o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É maravilhoso. Um texto... Testemunho, volume 8, Testemunho para a Igreja, volume 8, na página 315, diz que os pensamentos têm que se centralizar em Deus. E é agora a ocasião de fazer um esforço, de fazer um fervoroso esforço a fim de vencer as tendências naturais do coração carnal. Nossos esforços, nossa abnegação, nossa perseverança
tem de ser proporcionais ao valor infinito do objeto que buscamos. Unicamente vencendo como Cristo venceu, haveremos de alcançar a coroa da vida, né? Ou seja, seguindo os passos de Cristo. Né? Parece fácil falando, mas é algo que nós devemos lutar contra a nossa carne, né? Para vencer como Cristo venceu, viver aquela vida que Cristo viveu aqui nesta terra. Né? E a santidade, que nós mais podemos falar sobre ela, né? Diz que um conselho, que a santidade ela é uma escada, né? Não é do dia para a noite que se alcança ou se tem ela. O apóstolo Paulo, em Filipenses, novamente, no capítulo 3, e o versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o conselho do apóstolo Paulo, deixando as coisas, esquece o que ficou, né, na estrada do passado e prossigue avançando, não retroagindo, mas sim avançando. O texto de Testemunho para a Igreja, no volume 2, na página 472. Muitos, porém, não compreendem a obra da santificação. Parecem pensar que atingiram, quando aprenderam apenas as primeiras lições da adição. De adição. A santificação é uma obra progressiva, não é atingida em uma hora ou um dia, sendo então conservada sem qualquer esforço especial de nossa parte. Então é isso que nós temos que estar, né, sempre pensando, sempre buscando. É que o ser humano, às vezes, ele tem vontade de fazer tudo às pressas, né? Naquela empolgação. Não, mas é deixando, porque é uma luta, é um esforço muito grande para você ir deixando as coisas erradas e prosseguindo por esse caminho de santificação. Vamos falar agora de ensinos errados, infelizmente, como houve em todas as gerações, como eu citei no começo, na época da irmã White também, em nossos dias, então, nem se fala, né? Tanto ensino errado existe. Os dois ensinos errados, podemos dizer que a palavra de Deus nos exorta, né? Está lá em Deuteronômio, no capítulo 5, é um conselho aqui dado por Deus, no versículo 32. Olhai, pois, e façais como os mandou o Senhor, vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, né, na nossa época e nas demais épocas, tanto a santificação quanto a justificação, elas foram mal interpretadas, ou puxadas mais para a esquerda ou para a direita. Eu digo isso pois o que acontece? Muitos hoje dizem, né, em pregações, quando eu falo muitos do mundo, né, cristão aí, evangélico, que nós não precisamos do quê? Da lei. Que hoje nós vivemos no tempo da graça, somente da justificação. Isso é algo que faz. Outros, né, querem a salvação pelas obras. Entendeu? Acho que através dos seus méritos podem, assim, conter. Há dois textos comentando sobre isso, né? Um no FO 46, que é perigoso confiar nos sentimentos ou impressões, pois são guias que não merecem confiança. A lei de Deus é a única norma correta de santidade. É por essa lei que se deve ser julgado o caráter. Se quem anda em busca de salvação perguntasse: o que devo fazer para herdar a vida eterna?
os mestres modernos, né, falando sobre o nosso tempo, os mestres modernos da santificação responderiam: crê somente que Jesus te salva. Quando, porém, essa pergunta foi feita a Cristo, né, ele disse: está escrito na lei. Como interpretas? E quando o indagador respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus declarou: respondeste corretamente. Faze isso e viverá. Então nós vemos aqui Jesus exortando, né, enaltecendo a santificação através da guarda da lei. E nós temos também o outro lado, né, diz que uma meditação na página MDC, na página 123. O esforço de obter a salvação pelas próprias obras leva inevitavelmente os homens a amontoar exigências como uma barreira contra o pecado. Pois, vendo que falam em observar a lei, imaginam regras e regulamentos eles próprios, para que se obrigarem a obedecer. Tudo isso desvia as mentes de Deus para si mesmo. Então, um texto bem... Um terceiro erro que acontece praticamente no meio adventista, né? É quando, através de alguns textos que eu citei aqui, falando sobre a santificação, que ela é progressiva, né, que é um processo lento, né? As pessoas usam isso, né, no meio adventista para cobertar o erro, para ficar insistindo no pecado dia a dia. Ou pior, pessoas que estão retrocedendo usando esse texto, sendo que o texto fala em avançar, né? Cada dia avançando um degrau. As pessoas estão retrocedendo e para, assim, de uma certa forma, usarem uma excusa, né? uma desculpa, pegam esse texto, não diz isso, né? Fala de um avanço, né? Conforme a palavra de Deus, né? Ela não pode ser retroativa, sempre avançando, mas infelizmente isso acontece, né? Nós temos que estar atentos a essas coisas, né? Buscando sempre a nossa santificação. Eu quero deixar um texto para os irmãos, um texto, uma carta 106, de 1908, que também se encontra em Mensagens Escolhidas, no volume 3, na página 204, que, olhando constantemente para Cristo, pautando a vida por Ele, como nosso Salvador pessoal, cresceremos a sua semelhança em todas as coisas. Nossa fé aumentará, a nossa consciência será santificada, tornaremos cada vez mais semelhantes a Cristo, em todas as nossas obras e palavras. Graças a Deus, teremos em sua palavra. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, meus estimados irmãos, vamos nos deter sempre no estudo da palavra, né? Nós estamos aqui caminhando nessa jornada, falta muito pouco, né? Nós temos que, de certa forma, estarmos buscando mais, né? Quando eu falo nós, estou usando, claro, a mensagem diretamente para mim, né? O primeiro que deve ouvir é aquele que está dizendo. Então, devemos buscar essa santificação, sempre tendo em mente a justificação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, possamos logo em breve, muito breve, né, nos encontrarmos ali, né, depois de ter passado todas as provas que iremos passar, né, se encontrar com o Senhor Jesus. Meu desejo e oração a todos. Amém.